Fala meus amigos, tudo top com vocês? E eu tenho uma notícia, acabei de pegar a Sony A7C. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo. A full frame da Sony agora faz parte do nosso time. Para quem me acompanha já há um tempo no canal, sabe que eu tenho já há um tempinho a Canon 90D. E é uma das câmeras também mais tops que eu já usei. É bem robusta, já fiz trabalhos incríveis com ela, vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Com certeza foi uma das câmeras que me deu muitas alegrias e eu vou continuar com ela, tá? Pelo menos durante algum tempinho aí, até fazer essa migração total para a Sony de uma vez. Mas eu confesso para vocês que durante um tempo eu tenho pensado em melhorar ainda mais as minhas produções e a Canon estava me deixando um pouquinho a desejar em algumas questões no que diz respeito a vídeos especificamente, tá? Eu vou listar aqui mais ou menos 3 ou 4 motivos que me fizeram sair da Canon para ir para a Sony. Um dos primeiros motivos é o 120 fps de uma forma usável. Para quem já sabe, a Canon 90D já tem o 120 fps também. Só que ela só permite gravar alguns segundos, desativa o foco automático, desativa a estabilização digital e não tem som. Realmente eu quase não usei, na verdade nesse tempo todo que eu tô com a 90D, eu usei 2 vezes, 3 vezes esse modo de 120 fps, foi muito, de verdade. Agora com a Sony eu tenho como fazer os 120 fps com o som, com o foco, com a estabilização do corpo, a hora que eu quiser e o tempo que eu quiser. E 100 megas também por segundo, gravando isso tudo a 100 megas por segundo. Um outro motivo que me fez sair da Canon para ir para a Sony, com certeza foi a estabilização no sensor. A gente tem algumas câmeras da Canon agora que tá vindo com estabilização no sensor, por exemplo, se eu não me engano a R6, a R7, mas a R7, por exemplo, tá até num valor interessante, mas não é full frame como essa aqui é. Então eu já tive a oportunidade de pegar uma câmera full frame. E isso conta bastante. Um outro motivo também que me fez migrar de vez para a Sony é ter a oportunidade de gravar em S-Log e melhorar muito mais as colorizações dos meus vídeos. Agora eu posso ter uma cor particular para cada projeto e conseguir manipular isso de uma forma muito mais personalizada, digamos assim. Você sabe uma coisa que me frustrou muito? Uma vez eu fui filmar um casamento e a gente estava dentro de uma igreja de dia e lá fora, sabe, aquele solzão estourando, e a Canon ela não conseguiu entender direito esse lance de estar escuro dentro da igreja e lá fora estourando. Não ficou muito legal a imagem, perdi até foco algumas vezes. Agora com o S-Log eu tenho a oportunidade de deixar tudo mais flat. Com certeza a recuperação desses pontos mais baixos para os pontos mais escuros vai ser muito mais fácil, uma maravilha. Esse foi mais um dos motivos que me fez ir para a Sony. Bom, esses foram os motivos principais, mas eu posso listar aqui alguns outros motivos secundários, né? Como gravação em proxy, já direto interno no cartão. Então ela grava um arquivo top de linha e grava o mesmo arquivo em proxy para mim no cartão. Isso é muito legal, adianta muito o processo de edição. Eu tenho a oportunidade agora de dar um crop no meu sensor da minha câmera e não perder tanta qualidade assim. Então eu posso ter, por exemplo, eu estou usando aqui uma 51.8 na Sony e eu tenho a oportunidade de transformar ela mais ou menos numa 75 se eu quiser, sem perder muita qualidade. Isso tudo é maravilhoso. Fora outros motivos secundários que com o tempo eu vou estar listando aqui para vocês. A verdade é que eu vou fazer um próximo vídeo mais para frente falando mais coisas específicas sobre essa câmera. Na verdade eu nem tive muito tempo de testar, uma das primeiras vezes que eu estou gravando agora, porque a câmera chegou no dia 18 de março e eu fiquei um tempinho ainda esperando a lente chegar. Eu comprei uma lente FE para full frame, aí veio errado, troquei, agora que chegou a lente certa. Então eu estou com a Sony A7C e uma cinquentinha 1.8. Então esse tem sido o meu kit por enquanto nessa câmera. E talvez você me pergunte agora, mas por que a Sony A7C? Você não poderia ter pegado uma 7 III, por exemplo? Então eu vou compartilhar também com vocês alguns motivos que me fizeram pegar a A7C ao invés de a 7 III, outras câmeras, por exemplo a 6500, a 6600. O motivo principal é que essa câmera é full frame. A Sony 6600, 6500, 6400 não são. O segundo motivo é que ela tem uma telinha que flipa agora. Para mim, eu tô até olhando aqui, me vendo na tela.
As outras Sonys não tem, ou flipa de um jeito meio esquisito para cima. Enfim, é muito estranho, eu realmente não achei legal, e essa tela já tem esse modo como eu já estou acostumado nas Canons. É claro que eu ainda consigo fazer trabalhos muito tops com a 7 III, é uma câmera full frame também, tem 2 slots de cartão, é muito mais robusta, mas considerando que essa aqui é um pouco mais atual, ela tem o sistema de foco da Sony A7S III, então é muito top ter esses specs aqui nessa câmera, mas um pouco mais atual. Eu acho que essa câmera é perfeita porque ela é uma junção da A7 III com a 6600, né? Então tudo de bom que tem na A6600 e na A7 III tem na A7C. Não vai mudar nada, é maravilhoso demais. Então é isso, meus amigos, eu quero ficar por aqui. Acompanhe essa jornada comigo, estou mudando todos os meus equipamentos para Sony, tá? Estou vendendo algumas coisas da Canon aqui para quem quiser, e esse é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo com essa câmera, ela está me filmando agora. Espero que você tenha gostado. Acompanhe essa jornada aqui, à medida que eu vou usando ela em alguns trampos, em alguns projetos, eu também vou compartilhando aqui com vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom? No mais, deixa aqui o like, se inscreva no canal e esteja com a gente acompanhando essa jornada. Valeu!